Nesta manhã, Deus permitindo, eu quero falar sobre afastamento espiritual, esfriamento espiritual. 2 Crônicas 24. Nos coloquemos em pé para a leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler um pouco sobre a história do rei de Judá, chamado Joás. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei. E o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, enviou profetas entre eles para os reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que transgrides os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Por que deixastes ao Senhor, também Ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o requererá. E sucedeu que, decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra ele, e vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Assim executaram juízos contra Joás. E quando os sírios se retiraram, deixaram-no gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o feriram na sua cama, e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Querido Deus e eterno Pai, venho pedir humildemente que a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso possa falar nesta manhã ao meu coração, aos nossos corações, pois ninguém aqui está isento da frieza espiritual, do afastamento espiritual. Muito pelo contrário, nós precisamos lutar diariamente para que o Espírito Santo de Deus não seja entristecido em nossas vidas. Lutar diariamente para que não abandonemos a palavra de Deus, a casa de Deus e o povo de Deus. Pai, eu peço, fale conosco nesta manhã. Venha nos instruir através do Espírito Santo e da palavra. Usa-me para pregar, para ensinar, para transmitir a mensagem de Deus. É tudo que eu peço, no nome de Jesus, seu Filho. Amém. Podem se assentar. Eu quero falar sobre afastamento espiritual. Você já se decepcionou com alguém? Eu já me decepcionei muitas e muitas vezes, e principalmente comigo mesmo. Talvez não haja no mundo nenhuma pessoa que me decepcione mais do que a minha própria pessoa. Mas nós já nos decepcionamos com políticos, não é verdade? Já nos decepcionamos com os nossos patrões, com os nossos pais, com os nossos filhos, com o nosso pastor, com os irmãos da nossa igreja, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos professores, com os nossos colegas de escola. Já nos decepcionamos com 1001 pessoas. Por isso que na vida cristã, nós aprendemos desde cedo que nunca deveríamos olhar para os homens, porque os homens decepcionam. Nós devemos olhar para Jesus Cristo, porque Ele jamais nos decepcionará. Ele é perfeito em tudo que faz, em tudo que diz, em tudo que ensina. E aí você jamais seremos decepcionados, olhando para Jesus Cristo,
através da palavra de Deus. Na vida cristã, nós só vamos subsistir olhando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo e deixando de olhar para os homens ao nosso redor. Algumas pessoas já passaram pela nossa igreja, pelo Templo Batista Maranata, prometendo crescimento espiritual, prometendo que seriam gigantes da fé, envolvidos na obra de Deus. Mas quando veio a primeira provação, quando veio a primeira decepção, elas não suportaram ficar entre nós e foram embora. Na Bíblia também há homens que decepcionaram e decepcionaram bastante. Recentemente nós falamos de um deles, o próprio rei Salomão. Apesar de toda a sabedoria concedida da parte de Deus, ele decidiu pecar contra o Senhor. Infelizmente isso aconteceu bem no final de sua vida, depois de muitos e muitos anos de fidelidade. Salomão foi aquele tipo de pessoa que nadou e acabou morrendo na praia. Ele pecou nos detalhes. Ele sempre foi um homem honesto, ele sempre foi um homem de oração, ele sempre foi um homem de palavra, mas ele não se preocupou com os detalhes da lei de Deus e no final de sua vida se desviou desses detalhes. Você sabia que a maior diferença entre uma pessoa salva e uma pessoa perdida se encontra nos detalhes? Eu e você, nós somos muito parecidos. A diferença entre nós reside nos detalhes. Não é à toa que a Bíblia diz que são as raposinhas que fazem mal à nossa vinha. Os detalhes pequenos fazem mal à nossa vida. Eu e você conhecemos pessoas sem Cristo, sem igreja, sem religião, que são honestas, que são caridosas, mas só o crente salvo em Jesus Cristo consegue observar os detalhes da palavra de Deus. Muitas igrejas já abandonaram os detalhes, ou estão abandonando os detalhes, estão tentando acabar com os detalhes, mas os detalhes são importantes. Elas estão tentando acabar com os detalhes da aparência. Elas estão dizendo que não importa mais como nós nos aparentamos, não importa mais como nós estamos nos demonstrando, porque o que importa não é o exterior, mas é o interior. Quantos já ouviram isso? E então elas estão tentando acabar com o detalhe da aparência. Elas estão tentando acabar com o detalhe da música. Elas dizem que a música é amoral, a música é neutra e, portanto, tanto faz como tanto fez os instrumentos que usamos na igreja e o tipo de música que cantamos na igreja. Elas estão tentando acabar com o detalhe do comportamento, da maneira como nós nos portamos e o detalhe dos lugares que podemos frequentar ou que não deveríamos frequentar. O cristão hoje em dia, basta ser um bom cidadão, basta ser uma pessoa legal, mas no tempo de Jesus Cristo, quando a palavra foi escrita, o cristão verdadeiro era o sal da terra e a luz do mundo. Amém, irmãos? Foram os detalhes que separaram Jesus Cristo e os seus discípulos dos fariseus, que formavam a maior religião daquela época. Jesus e os seus discípulos andavam uma milha a mais para agradar a Deus e ofereciam a outra face para apanhar. Eles eram diferentes justamente nos detalhes. Agora nós nos deparamos com a triste história do rei Joás. O rei Joás foi outro grande homem de Deus que prometeu muito no início do seu ministério, mas que decepcionou no final de sua vida. Toda vez que eu leio a história de Joás, eu me decepciono com o final do capítulo, porque o seu fim não se harmoniza de jeito nenhum com o início extraordinário e maravilhoso que ele teve. Se o rei Salomão e o rei Joás se afastaram de Deus e se afastaram
qualquer um de nós aqui nesta manhã tem o potencial para se afastar de Deus também. Irmãos, afastamento espiritual acontece lentamente, de forma invisível, sem a nossa percepção. Por isso eu quero mostrar para você nesta manhã os 3 estágios do afastamento espiritual através da história da vida do rei Joás. O primeiro estágio é este, o apogeu espiritual, ou que eu chamaria de o primeiro amor. É aquele primeiro momento que nós conhecemos a palavra de Deus e o Deus da palavra, e nós somos cheios do Espírito Santo, e nós nos alegramos com tudo que diz respeito a Deus. Nós nos alegramos com a igreja, com a palavra de Deus, com a comunhão entre os irmãos em Cristo. Nós nos alegramos com uma vida de oração, de evangelização. Parece que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nós vivemos um apogeu espiritual. Isso aconteceu com o rei Joás também. O verso 2 diz: e fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias, não da vida dele, mas todos os dias da vida do sacerdote Joiada. Joás era ainda um menininho, quando começou a reinar sobre Jerusalém, sobre Judá. A Bíblia diz que enquanto Joiada era o discipulador, Joiada era o sumo sacerdote, era o tutor do rei Joás. Enquanto viveu, o rei Joás foi fiel ao Senhor. Ou seja, o rei Joás amava ao Senhor, o rei Joás fazia a vontade de Deus. Veja, em primeiro lugar, no verso 4, o amor do rei Joás pela casa de Deus. E depois disto, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. A casa de Deus havia sido abandonada, não só pelo povo da terra, mas havia sido abandonada pelos próprios levitas, sacerdotes do templo. No verso 5, Joás pediu urgência na reforma daquele templo. Aquele templo que havia sido abandonado, porém os levitas não cumpriram de imediato a ordem do rei. O rei ficou tão indignado que passou um decreto, um novo tributo, para que todos participassem na reforma daquela casa. Então veja, irmãos, o amor pela casa de Deus é uma grande prova que nós estamos próximos de Deus e nós estamos quentes por Deus. O amor pela casa de Deus é uma prova de que nós estamos em comunhão com Deus, pois quem está perto de Deus está sempre perto da casa de Deus. O salmista disse: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Em outras palavras, no apogeu da nossa vida espiritual, nós amamos a casa de Deus, nós amamos o povo dentro da casa de Deus, e nós amamos tudo que sucede dentro da casa de Deus. Quando perdemos este amor e interesse pela casa de Deus, certamente, ou nós estamos no processo de esfriamento espiritual, ou nós já estamos frios espiritualmente. Quando eu me converti a Jesus Cristo, mal consegui esperar o dia para estar na casa de Deus. Eu estava vivenciando o primeiro amor, e eu me lembro que eu saía da escola e andava 1 quilômetro a mais, só para ter o prazer de passar em frente à casa de Deus. Mal consegui esperar o dia para estar na igreja na quarta-feira à noite, ou no sábado, ou no domingo. Havia aquele interesse genuíno pela casa de Deus. Assim também, o rei Joás amava a casa de Deus. Ele queria ver a casa de Deus livre do mundanismo, das influências do mal, porque antes dele uma mulher chamada Atalia havia profanado a casa de Deus. Agora Joás queria limpá-la de toda irreverência
e de toda profanação. Hoje em dia, eu acho que nós não amamos mais a casa de Deus como a amávamos antigamente. Antigamente, nós não tínhamos a facilidade que temos hoje. Nós só tínhamos as pernas, talvez uma bicicleta e o sistema público de mobilização. Mas nós não tínhamos carro, a maioria de nós não tinha carro, nós não tínhamos Uber, a maioria de nós não tinha condições de pagar um táxi. Mas nós íamos à casa de Deus, nós não perdíamos os cultos da casa de Deus, e nós íamos debaixo de chuva ou de sol, amém, irmãos? Nós tínhamos um interesse genuíno pelo que acontecia dentro e através da casa de Deus. Não existe mais, a famosa roupa de domingo. Quantos se lembram disso? Quando eu me converti a Jesus Cristo, eu era tão pobre, mas tão pobre, que durante os 3 primeiros meses, a minha melhor roupa foi um par de sapatos furado, uma calça curta, apertada e de zíper estragado, e uma camisa longa desbotada. Mas era a minha melhor roupa para ir à casa de Deus. Porém hoje eu tenho roupas melhores, e Deus tem me dado a oportunidade de vir à casa dele da melhor maneira possível. Satanás também está usando, não sei se você já percebeu isso, a nossa conversa paralela para distrair a atenção durante os cultos. Pessoas se levantando o tempo todo para ir ao banheiro, tomar água, não que às vezes não seja necessário, mas eu estou dizendo o tempo todo, pessoas conversando durante a pregação, durante a adoração. Sabe por quê, irmãos? Nós perdemos a devida reverência dentro da casa de Deus. Quando eu tinha apenas 12 anos de idade, trabalhava para a rede de hotéis Stream Palace, e o presidente de então, presidente da República, o general João Batista de Oliveira Figueiredo, se hospedou no hotel. Todos nós nos mobilizamos, para receber o presidente da República. Naquela ocasião, eu tive a oportunidade de dar uma Bíblia para o nosso presidente, com uma dedicatória. Um dos meus colegas entrou dentro do mesmo elevador com o presidente e a sua segurança. O presidente, muito educado, cumprimentou aquele rapaz: bom dia, jovem. Mas o meu amigo ficou paralisado de medo, ele começou a tremer nas pernas. O presidente tentou acalmá-lo, tentou tranquilizá-lo, mas o respeito era tanto, a reverência era tanta na presença do presidente, que o meu colega, apesar de muito voluntário, apesar de bastante extrovertido, não conseguiu responder ao bom dia do presidente. Ele temeu a presença do general. Agora, se você treme na presença de um presidente, gagueja na presença de um homem, muito mais respeito merece a presença de Deus. O salmista disse: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Quando estamos próximos de Deus, nós vamos ter zelo e amor pela casa de Deus. Mas não só isso. Veja o amor do rei pela palavra de Deus. No verso 9: e publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o tributo de Moisés, o servo de Deus, ordenado a Israel no deserto. Ou seja, a reforma, o tributo, a pureza do santuário, estavam todos registrados, canonizados, nos 5 primeiros livros da Bíblia. 5 primeiros livros de Moisés, o Pentateuco. Além então da casa de Deus,
Joás também demonstrou zelo pela palavra escrita de Deus. E agora Jesus diz para nós: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então observe, irmãos, que no apogeu espiritual, Joás, ele tinha amor pela casa de Deus, e ele tinha amor pela palavra de Deus. E quando nós estamos esfriando espiritualmente, nós perdemos interesse por essas duas entidades. Nós perdemos interesse pela casa e nós perdemos interesse pela palavra. Certa vez um professor de seminário disse para os alunos, inadvertidamente, que não era necessário ler a palavra de Deus todos os dias, nem pensar na palavra de Deus o tempo todo. Isso era coisa de fanático. Eu, que era um dos alunos, respondi: o senhor já ficou sem respirar por um dia sequer? Por 1 minuto ou 2, que sejam? Ele respondeu: claro que não, se ficar sem respirar eu morro. Eu disse: portanto, não deveríamos ficar sem a palavra de Deus nem 1 minuto. Não deveríamos ficar sem a palavra de Deus nem 1 dia, porque ela é a nossa meditação todo o dia. E quando nós ficamos sem a palavra de Deus, corremos o risco também de morte espiritual. Irmãos, a Bíblia é mais importante que a Constituição do Brasil. A Bíblia é mais importante que a Declaração dos Direitos Humanos. A Bíblia é mais importante que o Estatuto da Criança, que o Estatuto do Idoso e que o novo Código Civil Brasileiro. Amém, irmãos? Ela não é a palavra de homens traçando os seus direitos, mas é a palavra de Deus demonstrando os nossos deveres. Esconda a palavra de Deus no seu coração e você nunca mais será escravo da mentira. Você nunca mais será escravo da amargura, você nunca mais será escravo da falsidade, das drogas, da prostituição ou da tristeza profunda. Salmo 119, 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. No apogeu espiritual da fé, o rei Joás amava a casa de Deus. Ele amava a palavra de Deus. Mas afastamento espiritual começa quando nos afastamos desta casa e nos afastamos desta palavra. Veja o segundo estágio do afastamento espiritual, o declínio espiritual. Veja o versículo 18 agora. E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Irmãos, acredite ou não, o versículo 18 está falando da mesma pessoa que no versículo 2 fazia o que era reto aos olhos do Senhor, o rei Joás. Nós estamos falando agora da mesma pessoa que no versículo 2 amava a casa de Deus e amava a palavra de Deus. No início do seu reinado, no início da sua fé, ele mandou reformar a casa de Deus. Agora ele a deixou. Ele mandou destruir todas as imagens de escultura, todos os ídolos. Agora ele está servindo aos ídolos. Como que isso pode acontecer? Pode acontecer quando nós nos afastamos da Bíblia e nos afastamos da igreja. E se isso aconteceu com ele, pode acontecer conosco também. Por isso o apóstolo Paulo disse: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Qualquer um de nós pode cair também neste declínio espiritual, neste afastamento. Para não cair, nesta manhã você e eu temos que temer a Deus continuamente. Você não pode tirar férias da vida cristã, nem mesmo quando tira férias lá no norte do país, quando você vai para Recife ou Maceió. Leve Deus continuamente. Provérbios 28, 14 diz: bem-aventurado o homem
que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Joás parou de temer a Deus, caiu no mal. Agora, por que ele se afastou de Deus? Por quê? Primeira razão, as más influências. Observe o versículo 17. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Existem príncipes, que são príncipes do mal. Estes príncipes aproveitaram agora a morte, a ausência de Joiada, que era o maior influenciador de Joás, e começaram a influenciar a vida do rei. Cuidado, irmãos, com as más companhias, tanto dentro como fora da igreja. Elas podem nos conduzir para o mal. Quando eu era jovem, meu pastor me pediu para me aproximar de outro jovem, ajudá-lo a crescer espiritualmente. Eu obedeci ao meu pastor, mas não por muito tempo. Logo eu percebi que aquele rapaz, ele não queria ajuda espiritual, mas ele queria sim um amigo para participar com ele das suas farras, das suas travessuras. Eu quero dizer nesta manhã, eu amo todas as pessoas por igual, amém, irmãos? Mas para ser meu amigo, você precisa primeiro ser amigo de Deus. Veja o que o salmista disse: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Em outras palavras, meus amigos são as pessoas que têm o temor de Deus, são as pessoas que querem obedecer à palavra de Deus, e esses são os melhores amigos que podemos ter. Alguns pais estão percebendo que seus filhos estão esfriando, que seus filhos estão se afastando. Eu quero dizer, com certeza, são as más influências. Quer seja na escola, quer seja até na igreja, quer seja dentro da própria família. Joás ouviu os príncipes e, portanto, se afastou de Deus. E a segunda razão que se afastou de Deus, espírito de ingratidão. Talvez nada destrua mais o caráter de um ser humano do que a falta de gratidão. Assim, o rei Joás não se lembrou, ingratidão é não se lembrar, da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: o Senhor o verá e o Senhor requererá. Se não fosse pelo sumo sacerdote Joiada, o rei Joás nunca teria sido rei. Ele teria morrido quando bebezinho. Ele não só se esqueceu dos conselhos de Joiada, como também matou o filho de Joiada, seu melhor amigo. Sinceramente, não entendo como o rei Joás chegou a este ponto. Não entendo. É fácil perdoar um ladrão, é fácil perdoar um mentiroso, é fácil perdoar um bêbado, mas é muito difícil entender, compreender e aceitar uma pessoa ingrata, porque não há esperança para a ingratidão. Eu sempre digo, não vamos perder tempo com pessoas ingratas. O ingrato é aquela pessoa que coloca a culpa de todos os seus problemas em outras pessoas, no pastor, nos professores, nos pais, menos nela mesma. Não há esperança. O declínio espiritual começa com as más influências, más companhias, maus conselhos e com espírito de ingratidão. É por isso que nós temos que aprender a sermos gratos pelas mínimas coisas que Deus e os homens estão fazendo por nós. Amém, irmãos? Nós temos que demonstrar gratidão ao irmão Geraldo, ao irmão William, que saem mais cedo, chegam mais tarde, todos os cultos, para buscar as pessoas. Amém, irmãos? Nós temos que demonstrar gratidão pelas pessoas que trabalham
na programação de música da nossa igreja, na decoração da nossa igreja, na limpeza da nossa igreja. Pessoas que estão cozinhando para os nossos filhos. Porque quanto mais enchermos o nosso coração de gratidão, menos chance de sermos abatidos pela doença do esfriamento espiritual. Esfriamento espiritual vem porque deixamos de contar as bênçãos e passamos a contar os problemas e as dificuldades que existem. O terceiro e último estágio do afastamento espiritual é a derrota. Começou com o apogeu, depois em seguida o declínio e finalmente a derrota. E sucedeu que, decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra ele e vieram a Judá e a Jerusalém. E destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes. Lembra dos príncipes? E enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. Você se lembra que antes de morrer, Zacarias, o filho do sumo sacerdote Joiada, havia feito uma promessa de julgamento. Ele disse para o rei Joás: o Senhor o verá e o Senhor o requererá. Um ano mais tarde, o Senhor o requereu. Irmãos, olhe o que a Bíblia diz em Gálatas 6, verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ceifará na sua própria vida, ou ceifará na vida de seus filhos, mas ceifará. Primeiro, você irá começar a experimentar pequenas derrotas. Veja o verso 24. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, era um exército pequeno. Contudo, o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso. Não fazia sentido aquele exército minúsculo vencer um exército gigante. O exército da Síria era bem menor que todos os homens de Judá. Todavia Judá perdeu, por quê? Porque não tinha Deus, não tinha o Senhor. E nesta manhã você pode ter dinheiro, você pode ter saúde, você pode ter fama, você pode ter emprego, você pode ter tudo, mas se você não tem Deus, você não tem nada. Quantos crentes estão sendo derrotados todos os dias em pequenas batalhas? Não conseguem mais ler a Bíblia, a palavra de Deus. Não conseguem mais frequentar a casa de Deus, não conseguem mais falar do Senhor Jesus Cristo. São derrotinhas pequenas, mas diárias, que de repente tornar-se-ão grandes. Aí vem a prostituição, vem o divórcio, vem as drogas, vem até mesmo a morte. Pequenas derrotas produzem ferimentos permanentes. Veja o verso 25. E quando os sírios se retiraram, deixaram-no gravemente ferido. Então seus servos conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o feriram na sua cama e morreu. Joás viveu os últimos anos de sua vida ferido. Joás viveu os últimos anos de sua vida imprestável. Ele tinha inimigos do lado de dentro, do lado de fora. Ele tinha inimigos de todos os lados. Sabe, meus irmãos, quando você e eu nos afastamos de Deus, nós não conseguimos agradar nem ao mundo e nem à igreja. Nós ficamos perdidos, né? Quando nós nos afastamos de Deus, você não consegue agradar a ninguém. Você não encontrará paz em lugar algum. Foi o caso do profeta Jonas. Ele fugiu da presença de Deus, ele fugiu para Tarsis. E dentro daquele navio, ele colocou toda a tripulação em perigo.
ninguém o conhecia, mas todos corriam perigo, porque estava do lado de um fujão, do lado de um crente afastado. E a tempestade só se acalmou quando aquela tripulação lançou Jonas para fora do barco, dentro do mar. Então, quando nós estamos afastados de Deus, nós colocamos todas as pessoas ao nosso redor em perigo. E nós não conseguimos agradar a ninguém e nem a nós mesmos. Foi o caso do filho pródigo. Ele descobriu que o mundo velho não o amava, mas antes disso, ele precisou desperdiçar todos os seus bens, e quando não tinha mais nada, comer as bolotas de porcos. E na casa do seu pai, ele ainda conseguiu causar divisão entre a família. Sabe o que eu quero propor nesta manhã? Chega de afastamento espiritual, amém, irmãos? Chega de esfriamento espiritual. Vamos nos vender completamente, vamos nos doar completamente ao serviço do Senhor Jesus Cristo. Se você está descendo ladeira, faça como o filho pródigo. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Ele se arrependeu do seu afastamento espiritual, ele retornou para o pai, e o pai o amou, o pai o perdoou, o pai o restaurou, amém, irmãos? O nosso pai não é vingativo, ele é justo, e há uma grande diferença entre ser justo e vingativo. E ele aceita a nossa humilhação, ele aceita a nossa confissão, e ele sempre nos restaura. O filho pediu que não passasse de um jornaleiro. O pai disse: nada disso, você sempre foi meu filho e nunca deixou de sê-lo. E ele voltou como filho, não como um jornaleiro. O rei Joás decepcionou, né, irmãos? Quando ele não tinha mais o sacerdote Joiada por perto, ele abandonou a casa de Deus e ele abandonou a palavra de Deus. Quando meu pastor saiu do Brasil em 2002, eu pensei: será que nós vamos permanecer firmes? Será que nós vamos continuar com a tocha nas mãos? Será que nós não vamos nos desviar? E eu quero que você saiba que muitos se desviaram. Eu quero que você saiba que muitos se dispersaram, mas nem todos, amém, irmãos? Nem todos. Quantos vão fazer isto quando os pais não estiverem mais por perto? Quantos vão abandonar a fé quando o pastor não estiver mais por perto? Joás esqueceu-se da gratidão e aliou-se às pessoas erradas, que nunca haviam feito por ele o que Joiada fez. Ele viveu constantemente ferido e derrotado depois disso. Irmãos, vamos ver um grande milagre ocorrendo na nossa própria vida a partir de hoje. Como o apóstolo Tiago disse: irmãos, se algum dentre vós tem se desviado da verdade, tem se afastado, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. O milagre é se converter. Toda vez que nós nos convertemos, e a palavra conversão significa meia volta, dar meia volta, reconhecer que estávamos no caminho errado e dar meia volta. Toda vez que ocorre conversão na nossa vida, ocorre um milagre. Porque conversão é impossível sem que Deus trabalhe dentro de nós, sem que o Espírito Santo nos convença. Mas é só conversão para impedir afastamento espiritual. Afastamento espiritual é assim: lento, invisível, imperceptível,
mas destrutivo. E quando vem, vem para valer. Se o rei Salomão, se o rei Joás não foram isentos do esfriamento espiritual, nós também não somos. Mas nós temos uma vantagem que eles não tinham. Nós temos a completa palavra de Deus. E nós temos o Espírito Santo dentro de nós.